Olá, meus amigos e minhas amigas, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o Cruzeiro. Mas antes de começarmos, eu peço a ajuda de todos vocês aí de casa, que não se esqueçam de deixarem o seu gostei. Se forem novos por aqui, não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, porque assim você vai mostrar para o YouTube que você gosta do nosso trabalho e ele vai recomendá-lo para outras pessoas. Agradeço demais o apoio de cada um torcedor cruzeirense, porque aqui é cruzeirense para cruzeirense. Muito obrigado mesmo, chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Seguinte, temos notícias boas para vocês em relação à SAF. Mas antes eu gostaria de colocar aqui na tela para vocês as palavras da esposa do presidente Sérgio Rodrigues, a Fernanda, que me parece ser uma pessoa incrível, uma pessoa de excelente caráter. Ela foi nas suas redes sociais e se pronunciou, deu a sua opinião sobre a situação que o Cruzeiro vive, a situação que o seu marido vive dentro do Cruzeiro. Chamou ele de corajoso, falou que se o Sérgio saísse do Cruzeiro, o Cruzeiro praticamente fecharia as portas e ela afirma ainda para nós que o trabalho do Sérgio um dia ainda vai ser reconhecido. Olha só, vou citar exatamente as palavras dela para vocês. Hoje foi muito triste. Se o Sérgio deixar a presidência, o Cruzeiro fecha as portas. Hoje, se eu pudesse escolher, pediria ele para sair, mas como estou com ele para o que der e vier, na alegria e na tristeza, sigo firme com ele. Um dia o trabalho dele será reconhecido, tenho certeza disso. Sérgio corajoso. Ela termina falando as seguintes palavras: Sérgio corajoso. Olha só, Fernanda, espero de coração que você tenha razão, que um dia o trabalho do Sérgio Santos Rodrigues seja reconhecido, porque na parte jurídica ali, eu já falei, foi excepcional. O trabalho que ele fez foi excepcional. A parte, por exemplo, do clube empresa estaria até agora nos primeiros processos se não fosse o Sérgio. Por quê, Renato? Porque o Sérgio conhece pessoas lá dentro que podem agilizar este processo. Então, é mérito também do presidente do Cruzeiro. Mas na área do futebol, meus amigos, foi um desastre total. Só para você ter um mínimo ali, o Cruzeiro tinha uma lista de 35 jogadores, 35, 36. Eu fiz uma lista de dispensa que o Cruzeiro pode chegar a ter mesmo 20 a 24 jogadores sendo dispensados. Então mostra que as contratações feitas nesta temporada não foram boas. E o Cruzeiro, mesmo assim, com a folha salarial muito mais alta de que a maioria dos times da Série B, ainda assim consegue ficar em uma colocação nem um pouco confortável para esta altura do campeonato. Então o trabalho na área do futebol foi péssimo. Ele tem que colocar alguém que entenda de futebol para administrar essa parte, porque senão não vai para frente. E ontem tivemos uma grande vitória, galera. Que grande vitória é essa, Renato? Olha só, o jornalista Samuel Venâncio estava acompanhando de perto e trouxe a informação para nós de que o principal veto, que era o de tributação especial para o clube empresa, foi derrubado no Senado e na Câmara dos Deputados. Isso aconteceu ontem. Outros vetos também foram derrubados. E a lei da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, segue agora para publicação. Ou seja, há alguns vetos ainda para serem derrubados, mas este aí era o principal. Renato, explica um pouco mais estes vetos. Era simples, galera. O clube empresa, a SAF, teria uma cobrança de tributação para o governo alta, o que poderia atrapalhar um pouco a chegada de investidores. Não faria sentido você criar a SAF se tiver um imposto alto. Não daria um estímulo para os investidores entrarem no futebol. Agora, nós teremos ali uma tributação menor para a SAF, o que vai atrair os investidores entrarem neste ramo. Ou seja, vai ser muito benéfico para todas as partes. Tem outros vetos para serem derrubados? Tem, mas este era o principal. Os outros são apenas questão de tempo. É um pequeno passo para o Brasil, mas um grande passo para o Cruzeiro. É muito importante que a SAF aconteça o mais rápido possível. E sobre a possibilidade de saída do Sérgio Rodrigues, não adianta pedir agora, já é final de temporada. A saída do Sérgio não vai adiantar de nada. Então, Sérgio, continua fazendo o seu trabalho, continua aí procurando investidores para o Cruzeiro, porque se você arruma um investidor que quer colocar grana no clube, você pode sair do Cruzeiro e falar: minha missão foi cumprida aqui, foi colocar o Cruzeiro ali em uma posição, sobreviver o Cruzeiro durante 2 temporadas e, claro, ter um investidor que possa ajudar o Cruzeiro no futuro. O acesso não veio, infelizmente, mas eu coloco o Cruzeiro em boas mãos. Seria um trabalho excepcional, seria uma saída triunfal para o Sérgio Rodrigues do Cruzeiro. Então a gente espera, a gente tem uma expectativa de que este investidor chegue o mais rápido possível. Se o Sérgio vai ficar ou não, só o tempo nos dirá.
mas por enquanto a aceitação dele por parte da torcida do Cruzeiro é muito baixa. Mas é como eu já falei, na área do futebol foi um desastre completo. Na área jurídica, aí sim, meus amigos, a equipe do Sérgio Santos Rodrigues deu show de bola. Vamos aguardar, a expectativa é cada vez maior. Os vetos todos não foram derrubados ainda, mas são todos questões de tempo. Acho que a partir da próxima temporada nós teremos notícias boas atrás de notícias boas com a chegada de um possível novo investidor. Olha só, eu vejo gente falando por aí que a SAF não é a solução do Cruzeiro. Se a SAF não é a solução do Cruzeiro, então pode fechar as portas, porque a dívida é muito grande e o Cruzeiro não vai conseguir pagar as suas contas. Você se apegue à SAF, porque se não for a SAF, pode esquecer, pode reafundar o Cruzeiro, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. É muita conta uma atrás da outra. Então se apeguem realmente à ideia da SAF, porque é a única luz no final do túnel para a torcida cruzeirense. Seguinte, nação, o Cruzeiro já vai entrar dentro de campo amanhã e teremos novidades na lista dos relacionados. Renato, fala um pouco mais sobre isso. O jornalista Samuel Venâncio trouxe ontem a informação para nós de que Claudinho e Lucas Ventura não tiveram nenhuma lesão. Isso mesmo, eles fizeram os exames e foram constatados lá nos exames que o jogador não teve nenhum tipo de lesão. Ou seja, pode estar à disposição do treinador Vanderlei Luxemburgo para o próximo jogo. Renato, como é que está a situação do Bruno José? Olha só, segundo Samuel Venâncio, o Bruno José e também o Marcinho fizeram aquela preparação física recentemente e ainda não sabemos se ele vai ou não ser relacionado para o próximo jogo. Me surpreendeu demais, né? Porque ninguém esperava que o Bruno José fosse ficar tanto tempo fora. Ele se lesiona, no outro jogo ele vai para o banco de reservas e depois nem sequer está mais relacionado para as partidas do Cruzeiro. Bruno José, sem dúvidas alguma, fez muita falta. E sobre o Lucas Ventura, quem sabe ele recebe outra oportunidade, porque enquanto ele estava dentro de campo, o Cruzeiro estava dominando aquela área ali. Tinha o Adriano fazendo a organização da defesa para o meio de campo, tinha o Lucas Ventura com aquela explosão no meio e tínhamos o Rômulo tentando fazer a transição do meio para o ataque. Até aquele momento, o meio de campo do Cruzeiro estava dando certo. Claudinho ali pelas beiradas, o Felipe Augusto sendo Felipe Augusto, errando as suas oportunidades. Mas também podemos ter outras novidades neste mês de outubro. Por exemplo, o atacante Marcelo Moreno foi mais uma vez convocado para a seleção boliviana e é certeza que vai desfalcar o Cruzeiro em 2 ou 3 jogos. Pode ficar mais ou menos aí nestes números. Marcelo Moreno já desfalcou o Cruzeiro em momentos mais importantes, então agora que as expectativas neste Campeonato Brasileiro estão baixas, o Marcelo Moreno pode ir mesmo, porque quando a gente precisou que ele fizesse um esforço, tentasse pedir uma dispensa, que foi algumas semanas atrás, ele ainda assim foi para a seleção boliviana, honrar o teu país. Outra novidade que podemos ter é o atacante Zé Eduardo, que eu já esperava que ele fosse relacionado para o último jogo, mas quem ganhou a oportunidade foi o atacante Vitor Leque. Ainda não sabemos, até porque Marcelo Moreno volta, então não temos ali a compreensão se o Vanderlei vai ou não relacionar o Zé Eduardo. Outro jogador também que vive a expectativa de ser pela primeira vez relacionado é o atacante Keké, jogador de beirada de campo. É um atleta interessante, tenho certeza que o Vanderlei já está observando ele e quem sabe ele recebe uma oportunidade, pelo menos na lista de relacionados para o jogo de amanhã. O Cruzeiro vai enfrentar o Guarani, é uma partida dificílima para o Cruzeiro, é fora de casa. Se é difícil dentro de casa, imagina fora de casa então contra o Guarani. Neste momento o Cruzeiro está a 13 pontos da zona de classificação, um acesso muito improvável de acontecer, mas não se preocupe, Cruzeiro, eu estive com você nos momentos bons, então vou estar com você nos momentos ruins, seja para o que for, para o que der e vier, entendeu? Na alegria e na tristeza, na saúde ou na doença, eu sempre estarei com você. Se a gente não conseguir subir este ano, ano que vem, vamos tentar de novo. Por quê? Porque desistir nunca foi uma opção para quem ama o Cruzeiro Esporte Clube. Passamos juntos pelas boas fases e vamos passar juntos também pelas fases ruins. Estou com você para sempre, Cruzeiro. Olha só, a pedido de vocês, vamos voltar com o quadro Aonde Foi Parar. E o nome da vez eu coloco o lateral esquerdo Fabrício, aquele mesmo. Aquele que chegou do Internacional após uma polêmica, mandou a torcida do Inter tomar naquele lugar. Chega no Cruzeiro de graça, zero custo, fica pouco tempo por aqui, até mesmo na primeira temporada ele se tornou um jogador importante
jogava ali com o Vanderlei Luxemburgo na lateral esquerda, jogava também de volante. Era um jogador que era utilizado em diversas posições, mas nunca convenceu o seu torcedor. Em 2015, pelo Cruzeiro, ele fez 29 partidas. Em 2016, ele fez 12 até ser emprestado para o Palmeiras, onde ele fez apenas 6 partidas. Em 2017, ele volta para o Cruzeiro, faz 10 jogos e depois é emprestado ao Atlético Paranaense, onde ele faz 21 partidas. Em 2018, ele vai para o Vasco. Em 2019, para o Vitória, onde ele não conseguiu ter um bom rendimento tanto no Vasco quanto no Vitória. Em 2020, para a surpresa de muitos, ele é contratado pelo Água Santa, faz apenas 4 jogos por lá, ou seja, até no Água Santa ele não conseguiu render bem. E em 2021 ele vai para a Portuguesa, faz apenas 6 jogos. E a informação que chega é de que neste momento o jogador está livre no mercado. Fabrício tem 34 anos de idade, joga de meia esquerda, joga de lateral esquerdo, é um jogador que nunca nos agradou aqui no Cruzeiro e tá por aí neste mundão aí solto, né, procurando uma nova equipe para jogar. Sente saudades, Renato? Nenhuma. Olha só, o próximo jogador é um atleta que passou pelas categorias de base do Náutico, isso mesmo, se destacou por lá e foi contratado pelo Cruzeiro. Eu estou falando do meio-campista Marcos Vinícius, que hoje tem 26 anos de idade. Ele passa pelas categorias de base do Náutico, passa também pelas categorias de base do Cruzeiro, recebe oportunidades ali em 2014, 2015, 2016, mas quem se lembra do Marcos Vinícius vai se lembrar também dos inúmeros problemas de lesão que este jogador tinha. Tanto que na temporada de 2017, o Cruzeiro decide emprestá-lo para o Botafogo, e para a surpresa de muitos, a temporada dele não foi ruim por lá. Ele fez 26 jogos, 5 gols e 1 assistências no Botafogo. Só que aí tem o porém, né? Ele também foi atrapalhado com problemas de lesões, senão ele seria mais utilizado por lá. Em 2018, pelo Botafogo, ele faz 16 jogos, aí o vínculo dele com o Cruzeiro já tinha acabado, o Cruzeiro não renovou o contrato. Depois o Botafogo empresta ele para a Chapecoense em 2019, ele faz apenas uma partida, ele volta para o Botafogo, faz 5 jogos e 1 gol. Depois, em 2020, o Botafogo empresta ele para o Botafogo de São Paulo, ele faz apenas um jogo. E em 2020, o contrato dele se encerra e ele volta para o Náutico tentando recuperar seu bom futebol. Por lá, ele faz apenas 5 jogos em 2020 pelo Náutico. E em 2021, ele é contratado pelo Santa Cruz. Até o momento, fez 5 partidas. E a informação que chega por aqui também é de que ele está livre no mercado e pode assinar contrato com qualquer equipe. Eu sempre achei o Marcos Vinícius um jogador talentoso, porém era atrapalhado demais pelos problemas de lesões. Não era muito comum um jogador tão novo ter tantos problemas assim. Ele tem 26 anos de idade e a pergunta que fica para a torcida é: saudades? Eu particularmente não tenho saudades nenhuma desse jogador que está aí livre no mercado em busca de uma nova equipe. Seguinte, quem é que se lembra do Sérgio Nonato? Pois é, ele não tem mais nenhum vínculo com o Cruzeiro. Olha só, o Super Esporte trouxe uma matéria muito bacana para nós nesta terça-feira. Fala assim: Sérgio Nonato atrasa a mensalidade e é excluído de quadro social do Cruzeiro. Não acredito que até a mensalidade do clube ele atrasou. Um dos principais integrantes da administração do ex-presidente Wagner Pires de Sá entre 2018 e 2019, Sérgio Nonato não tem mais qualquer vínculo oficial com o Cruzeiro. O Super Esporte apurou que em agosto o ex-diretor-geral deixou de ser associado por não ter pagado 7 mensalidades consecutivas do clube social. A última vez que Nonato quitou as taxas devidas foi em dezembro de 2020. As informações foram confirmadas pelo presidente do Conselho Deliberativo, Najib Simões. Ou seja, lá no artigo 54 do Estatuto do Cruzeiro fala que se ele atrasar 6 mensalidades, ele seria expulso e não teria mais acesso ao clube do Cruzeiro. Então foi o que aconteceu. O mais engraçado é que eu esperava que esta pessoa, assim como Wagner Pires de Sá e outros por aí, fossem expulsos do Cruzeiro, mas só saíram mesmo porque deixaram de pagar as mensalidades. Ainda bem, né, para quem frequenta o clube, imagina se deparar de cara com estas pessoas toda vez que você for lá com a família relaxar, vai perder a paciência no mesmo momento. Sérgio Nonato não tem mais vínculo nenhum com o Cruzeiro Esporte Clube. Então é isso, família. Desde já agradeço a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou do nosso trabalho, então eu peço que deixem o seu like, se inscreva no nosso canal caso não forem inscritos e um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!